A paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos sauda é o seu irmão em Cristo, Lorival Gonçalves. Eu quero aqui trazer mais um tema da Palavra de Deus que está registrado em Êxodo, capítulo 17, versículo 1, que tem como tema a jornada pelo deserto de Sim e a falta de água e a guerra contra os amalequitas. Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo 17, 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Queridos, veja bem, aqui a palavra de Deus nos afirma que a nação de Israel, depois que saiu do Egito, veio na sua jornada pelo deserto, e ali nos mostra que eles estão acampados em Sim, e depois eles se destacam para o outro lugar, Refidim, mas faltou água para o povo beber, e o povo ficou ali revoltado com o homem de Deus, Moisés, ao ponto de contenderem com o homem de Deus chamado Moisés, que estava na frente da nação de Israel. A nação de Israel era incontável. A nação de Israel estava na sua jornada no deserto rumo à cidade de Canaã, aonde Deus tinha prometido para Israel uma cidade que manava leite e mel. Mas falta-lhes água para eles beberem. E eles começaram a contender com o homem de Deus, Moisés, ao ponto deles quererem até mesmo tirar a vida de Moisés se ele não resolvesse o problema daquela nação, daquele povo israelita. E diz a palavra de Deus que Moisés se achou aflito, se viu num beco sem saída, e começou ali a falar para aquele povo: por que vocês estão contendendo comigo? Por que vocês tentam ao Senhor? Eles estavam tentando a Deus. E diz a palavra de Deus que Moisés fala com o Senhor, dizendo: Senhor, daqui a pouco este povo me matará apedrejado, porque eles estão com sede. E o Senhor disse: Moisés, vai adiante, pega consigo os anciões de Israel, e pega também o teu cajado nas suas mãos, e vai até o monte Horebe, e ali você baterá sobre a rocha, e irá jorrar água. E assim Moisés fez, pegou ali, convocou os anciões e foi em direção àquela rocha no monte Horebe, juntamente com os anciões, levando consigo o seu cajado.
ele ali, diz a palavra de Deus, que ele bate sobre a rocha, porque o povo estava indignado e eles diziam desta maneira também, o Senhor está conosco ou não está, Moisés? Então Deus ele ficou triste e ao mesmo tempo ficou indignado com aquele povo. Mas Moisés bate na rocha e começa a jorrar aquela água cristalina e eles tomaram. Qual é o significado da rocha? A rocha significa o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus também foi ferido, porque ele é a rocha, e ele foi ferido também quando ele estava sendo humilhado, sendo levado para ser crucificado na cruz, lá no Gólgota. Mas a água, porém, era para saciar os israelitas, e hoje a água que jorra também é para saciar a igreja de Deus. O próprio Senhor sacia a igreja do Senhor espalhada nos 4 cantos da terra. Jesus é a fonte da alegria, Jesus é a fonte da paz, Jesus é a fonte da esperança, Jesus é a fonte da paciência, Jesus é a fonte da purificação, da santificação, da cura, enfim. Jesus é a fonte da alegria. E agora, veja bem, que aquele povo israelita, por tentar ao Senhor, por tentar ao Senhor, diz a palavra de Deus, queridos, que o próprio Senhor Deus dos exércitos ali toca nos amalequitas, convoca os amalequitas para o povo de Israel ser perseguido pelos próprios amalequitas. Os amalequitas eram descendente do neto de Esaú. Esaú, porém, também era da nação de Israel. Então, veja bem que essa nação, ela foi perseguida por tentar ao Senhor. Todas as vezes que nós, os seres humanos, se levantam contra Deus, os problemas virão. A culpa é nossa mesma, porque nós estamos tentando ao Senhor. E aqui a Bíblia nos afirma que os amalequitas se prepararam para guerrear com os israelitas. Os israelitas se acharam ali também num beco sem saída. E agora Moisés convoca Josué. Josué significa o próprio Jesus. O significado de Josué, Jesus. E agora veja bem que Moisés convoca Josué como líder, para liderar ali aqueles soldados que entrariam neste conflito, nesta guerra. E diz a palavra de Deus que assim Moisés fez, convocou este homem de Deus, Josué, aonde Josué era o capitão. Josué estava na frente da nação de Israel para pelejar contra os amalequitas que já estavam aparelhados para guerrear com a nação de Israel. E ali diz a palavra de Deus, que Moisés
sobe no cume do monte, ele sobe no cume do monte juntamente com Arão e também juntamente com Ur. E diz a palavra de Deus que começa a guerra. Moisés levanta as suas duas mãos para cima e começa ali como se estivesse pedindo socorro para Deus, como se ele estivesse ali clamando